capítulo 262 de Jujutsu Kaisen foi mais curto que a participação do Aoi todo na luta contra o Sukuna, mas ele confirmou o despertar da Rika, que ficou totalmente livre para tomar suas próprias decisões. E agora que a Rainha das Maldições não pode mais ajudar o Okutsu, só resta se vingar daquele que foi o responsável por separar ela do Yuta, Ryomen Sukuna, que deve se tornar o principal alvo dela. Quer saber como a maldição pode virar a pedra no sapato do vilão? Então vem comigo. A batalha contra o Sukuna tomou grandes proporções depois da derrota do Gojo, porque a cada feiticeiro que o vilão vencia, o mundo ficava um passo mais perto do caos que o Kenjaku desejava. É tanto que ao ser derrotado pelo Yuta, o Kenjaku passou todos os direitos da assimilação da humanidade com o Tengen para a posse do Megumi, que foi tomada pelo Rei das Maldições. Ou seja, podemos até não saber como essa história termina, mas por enquanto, quem dá as cartas ainda é o Sukuna. Mas o que nem o Sukuna esperava era que o Yuta Okutsu iria tão longe para tentar pará-lo, copiando a técnica do Kenjaku para transplantar o seu próprio cérebro e tomar o corpo do Satoru Gojo. O problema é que não adianta trazer os poderes do Gojo de volta sem ter a genialidade dele para usar esses poderes no campo de batalha. E logo, o Yuta percebeu da pior forma possível a escolha errada que tinha feito, porque mesmo conseguindo usar o vazio ilimitado, emparelhado com o santuário malévolo do Sukuna, o vilão simplesmente usou a mesma contramedida que tinha usado contra o Gojo antes, usando de um pacto para mudar as especificações do domínio e depois usar uma simples amplificação de domínio, que permitia a ele sentar a porrada no Okutsu. E como o Yuta não conseguia assistir o que aconteceu dentro do domínio do Gojo, porque os cofres da Meimei não conseguiram entrar na barreira, ele foi pego de surpresa pelo Sukuna e ficou na desvantagem. Sem falar que o Yuta foi muito moleque em subestimar o Sukuna logo no começo, e já ia usando um domínio reduzido, sendo que ele poderia usar o vazio ilimitado em tamanho normal e depois ir reduzindo ele para evitar que a barreira fosse quebrada pelos cortes do Sukuna do lado de fora. Mas ele talvez tenha feito isso para evitar que o vilão pudesse usar de cara o acerto garantido com o Fuga e queimar geral outra vez. Porém, nada justifica não ir preparado para essa batalha, ou no mínimo ter uma carta na manga, porque ele não ia enfrentar um vilãozinho qualquer, era o Rei das Maldições do seu oponente, o cara que já tinha limpado o chão com dezenas de feiticeiros, incluindo Satoru Gojo. Sem falar que o vilão ainda tem o roteiro debaixo do braço, então só por isso o Yuta já deveria ter um pouco mais de cautela. Outro detalhe que não faz sentido é o do Yuta tentar lutar sozinho contra o Sukuna, sendo que o Gojo já tinha concluído que o seu principal erro nessa luta tinha sido esse, não admitir o poder do Rei das Maldições e evitar lutar ao lado de seus companheiros, já que assim eles teriam bem mais chance de vencer. Sem falar que o destino do mundo estava em jogo, mas parece que o ego de superar o maior vilão da obra acabou cegando tanto o professor quanto o seu aluno. E será que valeu a pena perder tudo, todas as suas habilidades, incluindo a Rika, só para fazer uso dos poderes do Gojo e tentar vencer o Sukuna, que já tinha vencido o Satoru antes, na mesma situação? Tá certo que o Yuta, depois de receber os cortes do Sukuna, já estava mais pra lá do que pra cá, mas ele tinha a Rika e a Shoko com ele, então eu acredito que ele poderia ter se recuperado, embora demorasse um pouco mais de tempo, e depois ele poderia voltar para a batalha para auxiliar o Yuji e o Aoi todo, que poderiam segurar o vilão nesse meio tempo, mesmo com ele expandindo o santuário malevolente. Mas pelo que vimos, fica claro que essa jogada do Yuta não valeu a pena, e tudo indica que o feiticeiro vai perder mais uma vez. Só que existe uma coisa que o Rei das Maldições pode não ter previsto, que é o fato de que o Sukuna acaba de ganhar uma vilã poderosa, que pode virar a pedra no seu sapato, e essa é a Rika, que foi manifestada completamente, está livre das suas amarras e agora pode ter a sua vingança contra o Rei das Maldições, que mesmo indiretamente separou ela do seu grande amor. E como vimos lá em Jujutsu Kaisen Zero, o amor é a maldição mais poderosa em Jujutsu Kaisen, então fica subentendido que os poderes da Rainha das Maldições é praticamente ilimitado. E guarda essa informação que eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas como a Rika se vingaria do Sukuna? Antes de te explicar como vai ser essa vingança, precisamos voltar um pouco na história e entender alguns detalhes importantes da origem da Rika, porque ela já passou por pelo menos 3 transformações distintas, e precisamos analisar cada uma delas aqui antes de continuar. A primeira transformação da Rika foi quando ela passou de uma simples humana para uma maldição de grau especial, depois de ser atropelada por um desconhecido na rua, onde teve parte do seu corpo esmagado. Rika Orimoto era amiga de infância de Yuta Okutsu, que jurou casar com ele quando eles se tornassem adultos. Isso somado ao conjunto de sentimentos, raiva, dor, rancor, ódio e euforia, que o Yuta sentiu naquele momento da tragédia, depois de perder a sua amiga, levou à primeira transformação da garota, resultando naquela maldição. Embora tenha parecido que aquele fenômeno tenha sido espontâneo, descobrimos algum tempo depois que ele foi gerado pelo próprio Okutsu, que não queria perder a sua amiga, que por isso tentou reverter a situação através do seu grande poder latente. Depois disso, a Rika foi caçada junto com o Yuta pelo alto escalão de feiticeiros Jujutsu, até que eles caíram nas graças do Satoru Gojo, ficando debaixo do guarda-chuva do professor. E como ninguém era maluco de peitar o Gojo, eles se mantiveram seguros por um tempo, pelo menos até o professor ser selado. Mas independente disso, a Rika nunca parou de proteger o Yuta, chegando a agir de forma até obsessiva em relação ao Okutsu, pelo menos até o final do arco de Jujutsu Kaisen Zero. A segunda transformação da Rainha das Maldições aconteceu logo depois deles enfrentarem o Suguru Geto, que queria tomar os seus poderes para si, assimilando a maldição com a sua técnica amaldiçoada. Um detalhe interessante é que o Geto revela que foi uma sábia decisão ir atrás da Rika naquele momento, já que o Yuta ainda não controlava seus poderes, o que revela pra gente que o potencial da Rainha das Maldições, que aliás foi o título dado pelo próprio Geto, estava longe do seu auge naquela batalha. Porém, Geto estava tragicamente enganado, pois o Okutsu descobre no meio da batalha que a chave para controlar a Rika
era dar a ela sua total devoção. E assim ele promete se entregar de corpo, alma e coração, o que faz com que a maldição desperte um grande poder e derrote o vilão de vez. Só que isso faz com que a Rika volte para sua forma humana, se libertando do fardo de ser uma maldição. A reviravolta é que um tempo depois, descobrimos que ela não tinha se libertado coisa nenhuma, pois ela tinha apenas passado pela sua segunda transformação, que não foi confirmada pelo autor, mas eu diria que ela evoluiu de maldição para uma espécie de Shikigami único, já que a partir daí, o Yuta podia invocá-la para lutar com todas as suas características e habilidades de sempre. A terceira transformação da Rika aconteceu durante a preparação para o jogo do abate, durante a luta do Yuta contra Ryu e Uro, que tinham sido trazidos de volta pelo Kenjaku para enfrentar os feiticeiros no jogo. O ápice dessa batalha é quando os três feiticeiros expandem seus domínios ao mesmo tempo, só que a instabilidade dos acertos garantidos, que estavam se anulando, acaba fazendo com que os três domínios se quebrem. Mas um pouco antes disso, Ryu e Uro fazem de tudo para que a Rika fique de fora das barreiras, porque eles concluem que caso ela entrasse ali, seria GG para eles. Nesse mesmo capítulo, o narrador fala que o medo de perder o Yuta tinha transformado a Rainha das Maldições e, inclusive, ela ativa o seu grande olho na mesma hora, embora nunca tenha sido explicado como foi essa mudança. E essa foi a terceira transformação da Rika no mangá, que faz um link direto com a possível quarta transformação que ela já pode ter passado aqui no capítulo 262, depois de se deparar com o Okutsu já sem vida. Mas como a Rika se vingaria do Sukuna se ela não passa de um Shikigami especial summonado pelo próprio Yuta, que já não possui mais um corpo físico? O próprio capítulo 262 deu uma pista disso, quando mostrou a Rainha das Maldições invocada fisicamente ao lado do Yuta. E como ele não parece ter feito aquilo, só sobra a possibilidade dela própria ter se manifestado espontaneamente, o que revela o principal efeito da sua transformação lá em Sandaia, a liberação. Meu palpite é que no momento em que a Rika ficou de fora dos três domínios contra a Uro e o Ryu, ela passou por uma nova transformação e abriu um novo precedente, que ela pudesse agir livremente a partir dali, sem ficar presa no controle do Yuta. E tudo isso para que ela pudesse protegê-lo da melhor forma possível. Se o Yuta estava dentro dos domínios inimigos naquela ocasião, e a Rika, que era sua maior guardiã, não podia fazer nada, ela temeu que o pior podia acontecer, e então se libertou das amarras do seu invocador, mudando agora de sua versão Shikigami para algo totalmente novo, uma coisa nunca antes vista em Jujutsu Kaisen, uma maldição parcialmente reencarnada. E por que eu falo parcialmente reencarnada? Porque no instante que o Yuta decide se sacrificar para lutar no campo do Gojo, a Rika passa pela sua quarta e última transformação, mudando para uma maldição totalmente reencarnada, que não age mais sob a influência de nenhum feiticeiro, e que agora está livre para se vingar daquele que tirou tudo dela. Outra possibilidade, que embora seja bem remota, mas ainda interessante, é que a Rika, antes de enfrentar o Sukuna, possa tentar trazer de volta o Yuta de algum jeito, porque se o Okutsu foi capaz de criar um ser tão poderoso, unindo seu poder, o amor e o ódio, na teoria, a Rainha das Maldições poderia fazer o mesmo com o feiticeiro, trazendo-ele de volta, quem sabe até na forma também de uma maldição. E mesmo que isso seja impensável, não é totalmente descartável, já que o Sukuna, por exemplo, consegue fazer praticamente qualquer coisa usando de votos vinculativos. Basta o Gegeko também querer que isso pode acontecer. Só que mesmo conhecendo a personalidade e os sentimentos da Rika, fica difícil prever com certeza o que ela vai fazer agora. Por isso que não dá pra saber se ela vai lutar assim mesmo, se vai ainda tentar trazer o Yuta de volta em forma de maldição, ou se vai tomar o corpo antigo do Yuta para poder lutar contra o Sukuna. Mas uma coisa é certa, de um jeito ou de outro, ela vai enfrentar o Sukuna em busca de vingança. Isso é uma coisa que o vilão pode não ter previsto, mas que pode ser a engrenagem que faltava para que os feiticeiros finalmente vençam o Rei das Maldições de uma vez por todas. Curtiu a teoria? Então se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de Jujutsu Kaisen. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e valeu!